Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje venho contar um caso histórico de Londrina, Paraná. Um dos primeiros casos a ser solucionado no Brasil através do exame de DNA. E que mesmo assim demorou quase 30 anos para condenar a assassina. Esse caso ficou muito conhecido em 1993 como o crime da Rua Goiás, pois foi num duplex nessa rua que o corpo de uma empregada doméstica foi encontrada quase degolada. Mas, mais recentemente, o nome que mais chamou a atenção da mídia foi o de Wanda Pepiliasco, a patroa da vítima. E isso foi por um motivo simples. Em 1997, DNA comprovou o envolvimento de Wanda no assassinato da sua empregada. O caso só foi ter uma condenação real no ano passado, 2020. Mas até chegar nisso, muita coisa aconteceu. Quem indicou esse caso foi a crimiseira @forcocaine. Muito obrigado por esse caso que é cheio de reviravoltas. Logo mais conto tudo pra vocês. Mas antes, para tudo que você tá fazendo e me diz uma coisa. Você já conhece a Orelo, né? Porque não tem como escutar o Café com Crime sem ouvir falar da Orelo. Ela é a única plataforma de áudio que paga os podcasters por play. Então, só de você ouvir por lá, você já está ajudando euzinha e também qualquer outro podcaster que você escuta por lá. Agora, o mais legal é que a Orelo tem uma seção de conteúdos exclusivos para apoiadores do café. Lá tem a entrevista completa que eu fiz com o perito Ricardo Salada, além de outros episódios que só quem apoia tem acesso. E para apoiar é fácil. É só entrar na Orelo, clicar que quer ser apoiador com o valor que você quiser e pronto, você já ganha o acesso. E para os apoiadores com mais de R$10, você também entra para o grupo de WhatsApp dos crimezeiros. É só coisa boa, minha gente. Então, assim, para facilitar, eu vou deixar o link da Aurelo aqui na descrição desse episódio. Então, é só clicar lá e pronto, virar um apoiador da Aurelo, ou pelo menos baixar o aplicativo e dar aquele play por lá, que sempre ajuda. Valeu todo mundo que já apoia e é crimezeiro oficial do Café com Crime. E com isso, bora começar do começo? Era 10 de julho de 1993. Apesar de parecer uma data comum, um evento estava para acontecer. Faltavam 9 dias para eu nascer. Brincadeira, mas é sério, né? Também tem isso. Mas ali em Londrina, Paraná, na rua Goiás, número 1623, a família Papiliasco estava se preparando para comemorar o aniversário de Wanda, a matriarca da família. No duplex, no centro de Londrina, moravam Wanda de Souza Pepiliasco, que era uma artista plástica que ia fazer 40 anos no dia seguinte, dia 11 de julho. Morava também o marido dela, o Lauro, que era engenheiro, e os 2 filhos deles, que eram menores de idade, o Leonardo, de 14 anos, e Leopoldo. Além da família, 2 empregadas domésticas estavam sempre na casa e revezavam as noites que dormiam no apartamento. Uma delas era Cleonice de Fátima Rosa, então com 22 anos de idade, e ela já trabalhava na residência havia 1 ano. A Cleonice era uma garota super de boas, trabalhadora, uma garota forte. Ela estava noiva e estava planejando a sua vida independente da casa dos pais com o seu futuro marido, então estava trabalhando pra caramba. A outra era Luzia Colombo, de 18 anos, que tinha deixado a família na zona rural do Paraná para tentar a vida na cidade. Acontece que naquele dia, 10 de julho, véspera do aniversário de Wanda, algo de muito errado aconteceu no apartamento dos Pepiliasco. Em vez de uma comemoração, o dia seguinte foi de total horror e desespero. Às 7 horas da manhã,
Wanda e Lauro estavam dormindo em sua suíte quando foram acordados por Luzia, que estava assustada, chorando aos berros. Ao chegar no prédio, como de praxe para assumir o seu posto no trabalho e trocar de turno com a Cleonice, a Luzia havia encontrado a amiga morta no corredor do edifício Maison de Savigny, o condomínio onde a família morava. Ela estava na escadaria que dava acesso ao apartamento. O corpo de Cleonice tinha recebido várias facadas e tinha um corte profundo no pescoço que quase decepou a sua cabeça. Lauro e Wanda se levantaram às pressas e telefonaram para a delegacia, dizendo estranhamente que a empregada doméstica deles tinha se matado. Naquela manhã, a delegacia da 10ª Subdivisão Policial de Londrina não tinha um delegado de plantão, então não tinha delegado para ir na cena do crime. Foram apenas enviados os peritos. Ao chegarem e analisarem o corpo, ficou muito claro que não se tratava de um suicídio. A Cleonice havia sido agredida no abdômen antes de receber 2 cortes no pescoço. Ela teria lutado com a pessoa que a matou e arrancado um punhado de cabelo do autor do crime. Esses fios foram encontrados nas mãos e nos braços da vítima. A necrópsia vaginal em Cleonice detectou a presença de esperma, levantando a suspeita de que ela também tenha sido seviciada antes de morrer. Na cena do crime, o perito reparou marcas de sangue no teto, nas paredes e no chão. Também identificou pingos de vela no chão, o que pode indicar que o assassino não quis acender as luzes da casa ali do apartamento para não chamar atenção. Ele preferiu usar uma vela. Ou seja, foi um ataque surpresa. A Cleonice não teve chances. E mesmo assim, o primeiro policial que teve acesso à cena do crime foi recepcionado por Wanda, que fez questão de apontar novamente que Cleonice havia cometido suicídio. Para a surpresa do delegado Nelson Max Rummenigge, que presidia o inquérito policial na época, 3 dias depois do assassinato de Cleonice de Fátima Rosa, houve uma confissão. Luzia Colombo, a amiga de Cleonice e a sua colega de trabalho na residência dos Pepiliasco, assumiu a autoria do crime. Isso aconteceu depois do testemunho de Wanda, dizendo que Luzia e Cleonice haviam brigado horas antes do crime, por algum motivo qualquer, era um motivo bem banal. Com isso, a Luzia foi presa, sem mandado de prisão e sem flagrante, ela só foi presa e a polícia já a tinha ali como a autora do crime. Entretanto, depois da sua confissão, a Luzia desmentiu tudo o que tinha falado na sua primeira versão e disse que havia sido vítima de tortura policial. Os policiais acusados de torturar a jovem foram Almir Batista de Oliveira, Bento Alves Sampaio e Joseir Alves Almeida. Eles foram afastados de suas funções, mas logo voltaram a exercer os seus papéis de policial em outras cidades próximas a Londrina. As torturas contra Luzia Colombo foram reais, como ficou comprovado depois pelo Ministério Público. Em uma examinação, ela apresentava marcas roxas e feridas nos braços e nas pernas. Além da história de crime que ela confessou não fazer o mínimo de sentido, né, digamos assim, comparando ali com a cena do crime e com outros testemunhos. E assim, a investigação voltava à estaca zero. Não era suicídio, não foi Luzia Colombo. Então quem foi? A atenção se voltou para a família Pepiliasco. O Lauro Pepiliasco chegou a ser acusado pelo crime, assim como seus filhos menores, o Leonardo e o Leopoldo. Fazia sentido olhar para os homens da casa, né, já que no corpo de Cleonice foi encontrado esperma. Mas nem isso foi suficiente para sustentar uma acusação. Simplesmente não haviam provas. E as coisas foram se arrastando. Durante anos, o inquérito policial para apurar a morte de Cleonice deteve ali o recorde de morosidade policial, de caso mais devagar a ser investigado ali pela polícia do Paraná. Levaram 11 longos meses para indiciar o principal suspeito,
ou melhor, principal suspeita. Finalmente, a artista plástica Wanda Pepiliasco foi apontada como a verdadeira assassina de sua empregada doméstica. Wanda de Souza, como era conhecida antes de casar, era uma artista plástica natural de Londrina que fez sucesso em exposições locais. Em 1985, ela ganhou o segundo prêmio Pirelli de pintura jovem. No ano seguinte, ela foi premiada no Salão de Arte de Piracicaba e no mesmo ano foi uma das artistas selecionadas para expor no Salão de Arte Paranaense. Em 1988, Wanda inaugurou uma exposição individual na Galeria Benestado de Londrina, apresentando suas pinturas, desenhos e esculturas. Os críticos disseram que foi uma excelente exposição e ela recebeu elogios no jornal como esse aqui. Abre aspas. Uma artista de grande sensibilidade, Wanda Pepiliasco. O caos e o lirismo. Nas telas, mitos e arquétipos tratados com grafiatos e veladuras de sutilezas de grande sofisticação. É saudável ver na região alguém seriamente comprometido com a pesquisa estética. Fecha aspas. Em meados dos anos 70, Wanda de Souza se casa com o engenheiro Lauro Pepiliasco e adota o sobrenome do marido. Ele era um empresário no ramo de transportes, até onde eu consegui apurar, e era bem-sucedido no que fazia. O casal tem o primeiro filho, o Leonardo, em 1979. A família, rica, artística, talentosa, empresária, morava em um duplex no centro da cidade, na rua Goiás. A casa era cuidada pelas duas empregadas domésticas, a Cleonice e a Luzia. Parecia que tinham de tudo, né? Bem aquele clichêzão de família perfeita e tal. E aí logo depois vem o crime, né? A Wanda, ela era uma pessoa muito ativa, ela tinha o seu nome sempre nos jornais, atrelados aos movimentos artísticos da cidade, às exposições, era uma família muito bem vista por todos. Até que o seu nome começou a aparecer nos jornais por outro motivo, né? Como suspeita de assassinato. A justiça passou a suspeitar de Wanda depois que os fios de cabelo encontrados nas mãos da vítima foram comparados com o DNA da artista plástica e deram resultado positivo. Quando Wanda foi envolvida no caso de homicídio, ela teve as suas obras depredadas pela comunidade. Mas, por muito tempo, foi isso. Esse foi o castigo pelo assassinato. A justiça parecia não conseguir chegar até Wanda Pepiliasco. Desde o início, as investigações policiais sobre o caso tiveram vários erros, muitas contradições. E, por exemplo, no levantamento do local do crime, não foram recolhidos objetos muito importantes para o esclarecimento do caso, como nada mais, nada menos que a arma do crime. Pois é, a faca que matou a doméstica era uma faca de cozinha e depois só foram encontrar esse objeto no caixão da vítima no IML. Como? Eu não sei. Sentido não faz. Mas o caso foi cheio desses tipos de trapalhadas. Trapalhadas que complicaram a vida da investigação e afastavam cada vez mais Wanda de receber uma condenação. Até mesmo o DNA que a ligou ao crime em certo momento foi invalidado. Mas já eu conto disso para vocês. O fato é que Wanda foi ficando livre, e a vida vai continuando para ela como se nada tivesse acontecido. Algo que obviamente não foi possível para Cleonice de Fátima Rosa, né, a vítima. Para ela a vida não continuou, mas para a família Pepiliasco sim. Incrivelmente, Wanda continuou produzindo arte e, pasmem, continuou sendo exposta. Em 1999, ela teve a cara de pau de expor um trabalho de arte chamado Toda Injustiça Será Cancelada, como se a injustiçada tivesse sendo ela, né? Enfim,
Arquitetos importantes usavam os seus quadros enormes nas entradas de seus escritórios, até mesmo na entrada de edifícios haviam obras de arte de Wanda. Ela também continuou se aperfeiçoando na sua profissão. Ela já era pintora, desenhista e escultora, mas decidiu também fazer uma pós-graduação em design de móveis em 1999, época em que esse caso já estava aí rolando solto, ela já estava sendo acusada, já tinha rolado a questão do DNA. Enfim, né? E assim, né, gente, ok, ela ainda não tinha sido condenada nem nada, né? Ela era uma suspeita porque, né, o DNA dela estava na mão da vítima na cena do crime. Mas, em 2021, ela já tinha sido condenada e, mesmo assim, continuaram expondo as obras de arte dela. Eu achei isso bem a mais, né? Olha só, em maio desse ano, o Museu de Arte de Londrina estava celebrando os seus 28 anos de existência e promoveu uma exposição virtual chamada Obras do Jardim. O repertório dessa exposição trouxe 5 esculturas e entre elas estava uma de Wanda Pepiliasco. Aliás, para os curiosos de plantão, dá para ver essa exposição no canal de YouTube Londrina Cultura. Tá lá com locução e tudo sobre a Wanda Pepiliasco, mostrando a sua trajetória como artista, mas mencionar que ela foi condenada por assassinato, ninguém fala não. Enfim, tô contando tudo isso para vocês verem como que a vida continuou para ela durante quase 30 anos após o assassinato, né? E para a família dela também. Eles continuaram sendo influentes ali na região. Aliás, o casamento do filho de Wanda, o Leonardo, foi noticiado no jornal. Casamento que vira notícia é porque é coisa de gente rica, né? É bem caras, contigo. Mas enfim, esse daqui saiu na Folha de Londrina em 30 de outubro de 2003. Vou ler um trecho da matéria desse casamento para vocês. Abre aspas. Kelly Matos e Leonardo Pepiliasco trocam o sim hoje, na Igreja Matriz de Arapongas. São filhos de Marta e Lúcio Matos, de Wanda e Lauro Pepiliasco, que se revezam nas boas-vindas aos convidados. Norma Yoshida é quem assina o decor, em rosa e lilás, e promete um visual de encantos para o salão do Buffet Planalto, onde acontece a festa. A sessão Lalique tem nos bastidores Patrícia Costa e Heloísa Betoni. Fecha aspas. Finíssimo, né? A cara da pura riqueza. Então, assim, uma década depois de Cleonice ser encontrada morta nas escadarias do duplex, Wanda estava lá, livre, leve e solta, recepcionando convidados na festa chique de casamento do filho. Ai, gente, deu pra perceber que eu tô assim, né? Não me desce isso, cara. Eu tô meio injuriada com isso. Aff, o tempo passando e nada, né? Não era pra estar tendo casamento, era pra estar tendo julgamento. Mas, incrivelmente, esse caso foi, tipo, recordista em pedir recursos e ir adiando e adiando indefinitivamente a justiça. O irmão de Cleonice, o Luiz Carlos Rosa, definiu bem esse sentimento, claro, muito melhor do que eu, afinal ele era irmão da vítima, né? Em uma entrevista de 2015, ele disse o seguinte, abre aspas, o erro está na justiça, porque as provas estão ali, concretas, e eles não fazem nada. Fecha aspas. As coisas começaram a se complicar no caso desde o início, com a tortura sofrida por Luzia para assumir a autoria do crime. Depois disso, como comentei, a falta de cuidado da perícia, de não analisar a arma do crime e outras questões ali da cena do crime. Mas até quando acertavam, parecia que encontravam motivos para que tudo desse errado. Eu tô falando sobre o DNA. Vamos lá. Foram encontrados fios de cabelos nas mãos da vítima que foram encaminhados para exame de DNA em Belo Horizonte. O resultado apontou que o cabelo pertencia à artista plástica Wanda Pepiliasco. Porém, essa prova não foi aceita no processo, no julgamento. Agora, para a gente poder, né, contextualizar um pouquinho tudo isso, é importante explicar como que estava, né, DNA nessa época.
Não era algo muito utilizado no Brasil para elucidar crimes. Nem no Brasil e nem no mundo, assim, né? Na verdade, o primeiro caso solucionado por DNA no mundo foi em 1986, lá na Inglaterra. Então, estava tudo muito recente ainda. No Brasil, essa tecnologia foi implementada pela primeira vez em 1994 pelo Distrito Federal, onde se teve ali o início do primeiro laboratório de DNA forense do Brasil. No Paraná, os primeiros exames de DNA forense foram realizados no ano de 1998 para solucionar um crime de estupro de incapaz no litoral. Chegaram nessa identificação do autor desse estupro pelo filho gerado pela vítima. Então, quando os fios de cabelo foram colhidos das mãos de Cleonice lá em 1993, ainda nem tinha o que se fazer com eles na investigação. Só no ano seguinte é que teria o laboratório de DNA forense sendo instalado lá em Brasília. Então, assim, tecnicamente, ainda não se fazia exames de DNA no âmbito forense aqui no Brasil. Mas existia um laboratório genético em Belo Horizonte, Minas Gerais, que foi aberto em 1982 pelo Dr. Sérgio Pena, e lá existia a possibilidade de fazer essa testagem de DNA. Não era um laboratório com credenciais jurídicas, tá? Até porque estava tudo muito no começo, né? Mas lá ele fazia, na verdade, essa testagem de paternidade, né? Mas era ali DNA, tal, paternidade, dá pra ver onde que a gente vai chegar, né? Com tudo isso. E é pra lá que os fios de cabelo encontrados na cena do crime foram enviados para o laboratório Gene em BH. Ah, e uma curiosidade aí para os crimezeiros, esse doutor Sérgio Pena é o mesmo responsável pelo exame de DNA que reconheceu o cadáver de Evandro Caetano Ramos, do caso Evandro. Bem interessante, né? 2 casos aí do Paraná que tiveram o doutor Sérgio Pena, lá de BH, examinando e fazendo toda essa análise de DNA, positivando aí, no caso do caso Evandro, a vítima, né? O DNA da vítima, e aqui no caso da Cleonice, a assassina, a Wanda Pepiliasco. Bom, o que acontece? O Dr. Sérgio Pena fez lá os testes e tal, confirmou que os cabelos encontrados nas mãos de Cleonice eram de Wanda, só que aí, durante o inquérito, em 1997, pá, não aceitaram isso. Tipo, não quero o seu DNA. Obrigada, tchau. O que acontece? A defesa de Wanda Pipiliasco afirmava que essa prova tinha sido adulterada. Em depoimento num cartório, a assistente Maria Estela e o químico Luiz Antônio Alvarenga declararam que o médico Antônio Camata tinha adulterado as provas ao levar para casa em um envelope os cabelos colhidos ali na cena do crime. E os cabelos de Wanda, né? Ele levou para casa no envelope dele lá. Acontece que, para justificar isso, que era, gente, meio estranho, né? Você não leva provas periciais para sua casa, do nada. Mas para justificar, o Dr. Camata falou que não confiava na funcionária Maria Estela. Segundo ele, ela estava sendo investigada já há um tempo devido ao seu comportamento estranho que ela estava demonstrando ali diante do caso de Cleonice. Ela tinha, inclusive, tomado a posição a favor de Wanda Pepiliasco abertamente. Então, segundo o Dr. Camata, como uma medida de segurança, ele mesmo fez questão de levar o envelope para casa e entregar no dia seguinte o conteúdo lacrado para o órgão competente em Curitiba. Um outro médico presente, né, um médico perito, o Fernando Milani, confirmou que as provas foram entregues em um envelope lacrado, onde constava a assinatura dos responsáveis, que era, por sinal, os próprios acusadores aqui no caso, que era a Maria Estela e o Luiz Antônio Alvarenga. Eles tinham assinado, né, em cima do lacre, exatamente para caso abrissem o lacre, a assinatura rasgar, mas estava lá, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo lacrado, com assinatura ali que garantia a integridade desse documento entregue. Então, segundo o Milani, seria impossível a troca dos cabelos, como estavam alegando a Maria Estela e o Alvarenga.
Mas até aí, isso foi suficiente para parar o inquérito. Em fevereiro de 1997, o Tribunal de Justiça anulou o laudo de DNA, mas foi por um motivo diferente. Diziam que o laboratório Gene lá de BH não estava credenciado pela Justiça. Sobre essa anulação, o delegado Zuba, que foi responsável pelo inquérito, afirmou o seguinte, abre aspas, se ficar provado que os funcionários mentiram ao dizer que as provas dos cabelos foram trocadas, basta ser solicitado novo exame de DNA. O Laboratório de Belo Horizonte Genética Médica pode ser a qualquer hora credenciado pela Justiça. O laboratório possui as provas e contraprovas. Basta a Justiça pedir que será feito o novo exame de DNA. Fecha aspas. Ou seja, né? Zero motivos para isso ser uma treta e parar o inquérito. Só que até aí demorou 1 ano até conseguirem pôr tudo em andamento novamente, o inquérito voltar a andar e conseguirem validar os laudos de DNA do laboratório. Só em março de 1998, depois da demanda judicial ter sido levada 4 vezes ao Tribunal de Justiça, é que os juízes da comarca de Londrina deram parecer favorável à acusação e conseguiram legitimar o laudo que comprovava de uma vez por todas que Wanda Pepiliasco esteve na cena do crime e, muito provavelmente, travou uma luta com Cleonice que a fez perder os cabelos nas mãos da vítima. Mas isso não quer dizer que conseguiram logo de cara condenar Wanda pelo crime. Durante o julgamento, mais questionamentos foram colocados em pauta e fizeram muitos duvidar de que seria possível condená-la pelo assassinato. Em maio de 2015, 22 anos após o crime, o julgamento da artista plástica Wanda Pepiliasco foi finalmente realizado em Londrina. E eu digo finalmente, pois esse júri aconteceu depois de diversos adiantamentos. Um porque a testemunha simplesmente desistia de ir, e de última hora tinha alguma coisa, e etc. E aí sempre foi indo para frente, jogado cada vez para frente. Mas rolou. Aliás, nesse tribunal estavam presentes a família de Luzia Colombo, que foi torturada para confessar o crime. Eles disseram terem ido para descobrir quem era realmente culpado por toda a dor que Luzia sofreu. Pesado, né? Esse julgamento foi bastante importante, pois além de finalmente poder trazer uma resolução sobre o que aconteceu com Cleonice em 1993, também aconteceu quando o crime estava para prescrever, ou seja, já tinha passado tanto tempo que esse crime estava ali sendo investigado e sem chegar a lugar nenhum, que ele poderia simplesmente ser fechado e arquivado e acabou, não se fala mais nisso, não tem culpados nem nada, né? Depois de 22 anos, se esse julgamento não resultasse em uma condenação maior do que 8 anos de prisão, a morte de Cleonice ficaria sem punição para sempre, porque o crime iria prescrever. No tribunal, foram ouvidas 6 testemunhas, 3 da acusação e 3 da defesa. Tinha o Antônio Carlos Campos Júnior, que era da polícia, o Ademar Gonçalves, que era perito, e o Francisco José dos Santos, que era vigia do prédio onde a vítima foi encontrada morta. Esses eram as testemunhas da acusação. Os da defesa foram o Júlio Saliné, que era o advogado da família, o Lauro Pepiliasco, que era o marido da da Wanda, né? E o médico perito Fernando Milani. No julgamento, claramente, a Wanda Pepiliasco se declarou inocente. Mas uma reviravolta aconteceu. O vigilante do prédio, o Francisco José dos Santos, disse que na época do crime ele foi induzido pela polícia nos depoimentos que ele deu, além de ser induzido a assinar documentos dos quais ele não conhecia o conteúdo. O Francisco também disse que muito do que ele falou na época não era verdade e que ele também foi procurado por Wanda Pepiliasco para retirar a sua acusação contra ela anos depois. Essa questão toda com essa testemunha,
que foi bem contraditória, acabou também afetando a credibilidade da juíza Elizabeth Carter. No meio do julgamento, ela questionou a Wanda sobre uma ligação anônima que tinha recebido, momento antes do julgamento ter iniciado, que ameaçava uma das testemunhas. Aí, juntando com esse depoimento do vigia, que disse que Wanda o procurou para retirar sua acusação, bingo, né? Só pode ser Wanda na ligação. Acontece que esse questionamento da juíza acabou sendo interpretado pela defesa como uma influência negativa no júri e como parcialidade. Então, por isso, rolou uma tentativa de anular o julgamento de 2015. E lá vai o caso se embolar e se arrastar mais ainda na justiça com mais recursos. No fim das contas, o julgamento não foi anulado, pois essa pergunta que a juíza Elizabeth fez para a ré não alterava em nada o julgamento. Afinal, ela podia muito bem ali se manifestar sobre essa tal ligação anônima nos debates com a Wanda, até dando a chance da ré se defender, o que ela fez, né? A Wanda negou essas ligações, obviamente. E com isso, o julgamento foi mantido. E apesar da defesa tentar desqualificar as provas do processo, como os exames de DNA, as testemunhas e até mesmo duvidar da juíza, a Wanda foi condenada. A tese aceita pela maioria dos jurados foi de que Wanda Pepilhasco teria participado do assassinato com o filho Leonardo, na época com 14 anos. Segundo sustentou a promotoria, o Leonardo teria imobilizado a Cleonice e a Wanda a cortou no pescoço com uma faca. Uma das argumentações era de que Wanda sozinha não conseguiria ter cometido o assassinato contra Cleonice, porque a Cleonice era uma mulher grande, era uma mulher forte, que poderia muito bem se defender contra a Wanda, que era menor, era mais mirradinha, né, digamos assim. E também, conforme o Ministério Público, o rapaz, o Leonardo, ele apresentava lesões pelo corpo, assim como Cleonice, o que mostraria ali uma luta corporal entre os dois. Leonardo também teria chegado em casa naquela noite, próximo à hora em que o crime aconteceu, e ele usou o elevador de serviço que dava acesso àquela escadaria do duplex. Além disso, existe aí uma história, né, de que eles teriam um relacionamento. Leonardo, né, e Cleonice poderiam estar envolvidos em algum tipo de relacionamento. Infelizmente, na época do crime, né, foi solicitado um espermograma de Leonardo, mas acabou não sendo coletado. Mais um erro aí dessa investigação. E assim ficou impossível de comprovar se o esperma encontrado na vítima era dele ou não. O Leonardo ele chegou a ser processado pela vara da infância, mas teve o processo extinto por não ter sido julgado até completar 21 anos de idade. Na época desse julgamento, em 2015, ele já tinha 36 anos, então o crime para ele ali já tinha prescrito, né? No momento da condenação de Wanda, a juíza Elizabeth Carter argumentou que considerou alguns fatos para essa condenação. Um deles era de que Wanda teria tentado subornar uma das testemunhas, oferecendo dinheiro para que o vigia mudasse o seu depoimento. Na época, o marido dela, o Lauro, também teria feito fotos da casa da testemunha para tentar intimidá-la. Além disso, a Luzia Colombo foi exposta à situação vexatória, né, tendo sido torturada por policiais para confessar um crime que ela não cometeu. Ao ler a sentença, Elizabeth afirmou, abre aspas, "Quando souberam da morte, os patrões não esboçaram reação de surpresa. Antes mesmo de verem o corpo, já diziam que era um suicídio. Ela, a Wanda, mostrou desprezo por pessoas simples e humildes. Ela demonstra ser uma pessoa dissimulada e perigosa. As consequências foram graves e indeléveis." Fecha aspas. Mesmo após sua condenação em 2015, Wanda continuou respondendo o processo em liberdade e recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar conseguir sua absolvição.
Ela chegou a ser presa em 2016 por um curto período de tempo, mas a sua defesa conseguiu habeas corpus para que ela aguardasse o julgamento dos demais recursos em liberdade. Na época, ela já não morava mais em Londrina, ela tinha se mudado para Cuiabá, no Mato Grosso. Sabendo que a assassina de sua irmã ainda estava solta 23 anos depois do crime, o irmão de Cleonice afirmou que não acredita mais na justiça dos homens. Sobre essa demora no caso, de mais de 2 décadas aí para ter uma condenação, o promotor Ronaldo Braga comenta, abre aspas, em todos os casos, o Poder Judiciário fez um descaso no julgamento e houve um trabalho ruim da polícia. Eles foram levados a julgamento depois de vários anos. O poder econômico da família dos acusados era enorme, o que comprova que o poder econômico influencia. Fecha aspas. Foi só em 2020, sim, gente, ano passado, 27 anos depois do assassinato de Cleonice, que Wanda Pepiliasco, agora com 67 anos de idade, foi chamada para retornar à prisão e cumprir a sua pena em regime fechado. Em novembro do ano passado, ela esgotou o seu último recurso possível no STF e ela terá que cumprir a sentença estipulada de 8 anos e 4 meses de prisão. Isso se encontrarem ela, A última informação que eu achei sobre a Wanda Pepiliasco é de um edital de intimação da ré feita pela primeira vara criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Londrina. O documento, emitido em 3 de dezembro de 2020, é uma publicação feita basicamente falando que não foi possível intimar pessoalmente Wanda de Souza Pepiliasco por ela estar atualmente em lugar incerto e não sabido. A intimação cobra, então, os pagamentos das custas processuais. Em 2002, o governo do Paraná foi condenado a pagar uma indenização de R$300 mil para a empregada doméstica Luzia Colombo, por ter sido presa e torturada por policiais civis para que assumisse a culpa do assassinato da colega, Cleonice de Fátima Rosa. Ela foi presa sem mandado, sem flagrante e sem condenação, causando a ela, obviamente, prejuízos morais e psicológicos muito grandes. Segundo a denúncia, ela teria passado por sessões de afogamentos feitas pelos policiais. Na época que recebeu essa decisão favorável, Luzia tinha 27 anos, se mantinha reservada e não conversava com as reportagens. Ela passou a morar com o pai, numa propriedade rural em Ortigueira, ao sul de Apucarana, já que por conta dessa exposição negativa e pública que sofreu, a Luzia não conseguiu mais arrumar emprego na cidade. E essa foi a conturbadíssima história de como a artista Wanda Pepiliasco conseguiu ficar quase 30 anos sem pagar pelo crime que cometeu, pelo assassinato da sua empregada doméstica. Ai, gente, as investigações dessa época são um caos, Gente, como assim? Eu fico com isso na cabeça. Como que a arma do crime foi parar no caixão da ML, cara? E aí, quando finalmente chega o DNA que você pensa, agora vai... Não vai. É bem primórdios de tudo mesmo, e obviamente não posso deixar de comentar sobre os pingos de vela, Que o perito comentou que encontrou lá, então ele achou que as luzes estavam apagadas e aí o criminoso, a assassina, no caso a Wanda, usou uma vela pra enxergar. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu já tenho medo do escuro, Agora que eu não apago mais a luz aqui de casa, só os... Ai, gente, pingos de vela. Imagina ser atacado com luz de vela. É muito filme de terror isso. Você tá louco. Sério. Enfim, o que me acalma é saber que hoje em dia tá muito mais difícil de alguém cometer um crime brutal desses e sair andando por aí expondo arte em museu como se nada tivesse acontecido. Pelo menos é o que o perito Ricardo Salada comentou no episódio completo para os apoiadores do Dona Café Entrevista. Hoje, pelo que ele falou, a tecnologia está muito melhor, os sistemas da polícia estão muito mais integrados, principalmente com essas questões de digitais e tudo mais. Tem até
até simulações feitas em scanners. Então, assim, tá chique. Possibilidades bem melhores de um caso como esse ser resolvido e a família da vítima ver a justiça que tanto merece realmente acontecendo. Bem, eu vou colocar as fotos desse caso no Instagram amanhã, na quinta-feira, então se você ainda não segue o podcast, vai lá, é o @cafécomcrime. Aproveita para deixar lá o seu comentário no que você achou desse caso. É isso, minha gente. Até a próxima quarta-feira e até lá, fiquem com as luzes sempre acesas, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido, editado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com fontes dos seguintes jornais: Correio de Notícias, Gazeta do Povo, Folha de Londrina, Meio Dia Paraná, O Londrinense e Jornal Taroba de Londrina.